notebook, né? O WhatsApp vai ficar clicando aí. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Grande Theo, boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Agradecer aí a todo mundo aí que está entrando. Legal. E aí, pessoal, boa noite, obrigado pela presença aí. Vamos daqui a pouquinho começar aí, só seguindo as orientações do David. Isso aí. E aí, Theo, como estão as coisas? Tudo bem, cara. Tirando a pandemia, o resto tá tudo sob controle. É isso Graças a aí. Deus, saúde, mas o resto tá tudo bem. É isso aí. O pessoal entrando aí em massa, né? Agradecer aí Uhum, a todo mundo. Daqui a pouquinho a gente agradece, porque deixa o pessoal ir entrando, né? A gente entra aí legal. 3, 4 minutinhos antes para dar tempo do pessoal ver lá que a gente está online. Aham, E daí, no final, a gente vai dar um abraço aí, mandar um abraço para todo mundo. Só te agradecer aí legal. alguns apoios que nós tivemos, não é isso, Theo? E Uhum, tentar levar conhecimento aí para esse povo aí, para essa turma isso aí, legal aí. informação não quer demais, né? Sempre cabe alguma coisinha aí. E aí nós estamos aí para dividir Isso isso com aí. vocês. Isso aí, Theo. E o que é que você está achando aí das novas tendências aí que tá para chegar aí? Vai falando um pouco com a gente aí sobre isso. Então, tem muita coisa, né? Transmissão, cada dia mais, todo dia lança um carro novo, lança um carro com transmissão, outros modelos, tem uma variação muito grande dos modelos de transmissão que a gente tem no mercado, né? Antigamente tinham poucas, uma transmissão equipava vários carros. Hoje em dia cada carro tem uma transmissão muito particular, e aí tem que aprender, né? Tem que conhecer, tem que entender isso aí, e é um pouquinho que a gente vai falar hoje com vocês, passar essas informações Isso de como é que aí. faz. Não é tão simples, né? Fazer um diagnóstico, a gente tem que entender, conhecer um pouquinho. Nada que ninguém consiga, não. Dá para fazer. Mas a gente precisa ter um procedimentozinho. Isso é importante. Perfeito. Eu estou aqui, Theo, tentando fixar um comentário aqui, porque Aham, como eu falei na última live aí, a gente é novo nisso aqui, né? E eu acho que é a tua primeira tá. live, né, Theo? Sim, sim. A gente tá fazendo a primeira Olha aí, aí. período aí grande. Primeira de várias, né, David? Então a gente Sim, vai dar continuidade aí, mas vamos estrear isso aí, aí, estreando bem. com o pé direito. Isso aí, isso aí. E aí, pessoal, tá? Podem perceber aí, pessoal, que tá fixado aí, tá? O Instagram, tanto do o meu como do da Tetra Transmissão. Aproveitem para seguir, tá? Quem não segue o Theo, segue agora. Quem não segue o David, segue também aí, tá aí fixado aí nos comentários. E aí, Theo, vamos lá, tá? Chegou às 8 horas. Legal. Então, meu amigo, vamos agora começar o trabalho. Bem, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer a vocês a presença, tá? Falar que a nossa intenção aqui é trazer conhecimento técnico para vocês. O Theo é um profissional altamente capacitado. Creio que o Brasil inteiro conhece o Theo, certo? No ramo da reparação automotiva. Então é um privilégio termos uma pessoa como o Theo dando aula para a gente. Então aproveitem. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a palestra, eu estou com o meu direct aberto aqui no PC. Então fica à vontade, manda uma pergunta, tá? Que se for possível, pode ter certeza, a gente vai responder. Mas o nosso intuito aqui hoje, pessoal, é deixar o Theo realmente dar uma aula para vocês aí, tá? Nesses 50 minutos. Então aproveitem. Theo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de você estar aqui presente com a gente, Legal. tá? Espero que você tenha sucesso aí e a live é sua, meu amigo. Dê sua Beleza. aula. Muito obrigado. Queria agradecer a todos aí pela participação. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí que vocês tenham. Como o David comentou, tendo dúvida, pode perguntar aí no direct dele, a gente vai tentar responder. E aí, vamos tentar durante esse tempo aí, esses 50 minutos, David, é isso que nós temos?
Isso, 50 Tá. minutos a 1 hora, né? 50 minutos aí, 1 hora. Se caso tiver algumas dúvidas e precisar, a gente pode estender isso aí, a gente desconecta, conecta de novo, porque Isso a aí, isso live, aí. né? Então a gente está aí, está à disposição. E aí vamos para o que interessa, né? Então, nosso Isso aí. objetivo aqui é hoje conversar com vocês a respeito de transmissão automática. Nós vamos falar bem genericamente das transmissões. Muita gente pediu, né, através de me pediram por David, falar especificamente de algumas partes, mas nós vamos generalizar hoje, porque esse mercado ele é aberto a todos. Então a gente vai falar genericamente como é que faz um diagnóstico, a introdução a esse diagnóstico, por que que é importante e tudo mais. Não vamos pontuar exatamente, por exemplo, DSG, automatizado, a transmissão específica de um carro, nós vamos falar genericamente de tudo. E aí depois a ideia é fazer outras lives, aí sim pontual, com algumas transmissões mais específicas. Certo, David? Certo, Theo, eu só estou reparando aqui agora Ah, que é uma coisa tão inusitada, que a tua imagem do teu computador ela está invertida para a gente. mas eu não sei se está saindo, porque eu fiz um filme e aí no filme apareceu tudo ok. Eu não sei se o pessoal até pede para alguém comentar aí Não, e o qualquer. pior é que assim, eu desativei comentários, vou ativar aqui Aham, agora, mas realmente ele está invertido, tá? Então, assim, eu vou pedir para você, tipo, aham. que especificar, porque na verdade, assim, o slide aí é mais para a gente ter um norte. Mas Isso, na um verdade você guia. vai ser mais um bate um guia, exatamente. Tá Então, bom. toca para frente e vamos lá. Fica à vontade. Então você quer que eu tire a parte ali e aproxime Não, mais, você ficar mais pode, próximo, tá tranquilo? pode deixar do jeito que tá, porque na verdade, assim, caso a gente queira ver alguma coisa aqui, eu tô com o Aham, teu slide aberto aqui também, tá? tá. E qualquer coisa, se o pessoal for falando comigo aqui, eu vou esclarecendo pro pessoal. Legal. Tá bom, meu Tá bom. querido? Então Valeu, vamos fica à lá. vontade aí. Como a gente. Só mais um minutinho. Claro. Pessoal, vou desativar os comentários, tá? Para vocês terem uma visão melhor do Theo, tá bom? Valeu. Theo, vamos lá. Vamos lá. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito do diagnóstico e focar esse diagnóstico para transmissão. Né? Num primeiro momento, a gente vai generalizar esse diagnóstico que pode ser feito em qualquer parte do veículo, tá? E depois a gente vai dando a continuidade falando, então, especificamente para transmissão. Uma coisa muito importante, que agora com essa pandemia, todo mundo passou, ou está passando, ou vai passar por um problema que é a tal da crise. E a crise sempre vem para a gente poder rever nossos conceitos, melhorar, para a gente poder estar fazendo live, estar podendo encontrar não pessoalmente. Então, eu gosto muito de falar que o conhecimento que nós temos é tudo. É muito importante. Então, para a gente hoje botar a mão num veículo e fazer um diagnóstico, começa que a gente precisa entender qual é a estrutura desse carro, como é que esse carro funciona, né? Os sistemas que estão embarcados dentro desse carro. E é isso que a gente vai tentar conversar com vocês aqui, passar essas informações, passar esse pouquinho de conhecimento que nós temos. Então, pessoal, quem se viu nisso daí, agora é a hora que as oportunidades vão aparecer. Então, contrário à crise, a gente vai para as áreas das oportunidades. Então, a gente sabe que nessas horas é na crise que a gente descobre novas oportunidades. Então, nada melhor do que a gente descobrir isso aí agora. Tá? Infelizmente, a ferro e fogo, mas agora é a hora. Tá bom? Perfeito, Theo. Então, David, tem alguma pergunta que o pessoal queria fazer? Alguma coisa, alguma dúvida mais explícita aí? Queria que você me Theo, falasse. Oi. vamos lá. Eu estou com uma pergunta aqui que é o seguinte. Uma pergunta até legal. O que significa fazer um diagnóstico? Legal. Importante, muito importante isso, esse conceito. Fazer o diagnóstico é como eu sempre falo, é como a gente vai ao médico. O médico, antes de colocar a mão no paciente, ele precisa de um diagnóstico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma série de exames, ele vai fazer um exame, vai tocar, vai apalpar, vai fazer um trabalho que ele quer entender como é que aquela pessoa exatamente está sentindo aquela dor. É quando deita, é quando come, é quando corre, que horas que é. Então ele começa a fazer uma entrevista com o paciente. E isso que ele está fazendo é o diagnóstico.
Porque ele não põe a mão nesse paciente, não vai para uma sala de cirurgia, não dá uma medicação, sem antes entender se essa pessoa está com a pressão ok, se essa pessoa tem algum problema, por exemplo, de diabetes, alguma comorbidade, algum problema, ele tem que entender isso antes de sair dando remédio, antes de sair botando numa mesa de cirurgia. E é o que acontece com a gente. Seja em qualquer sistema do veículo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender. E por onde a gente começa? Pela alimentação. Que alimentação que a gente tem nesse carro? A gente tem a alimentação através de bateria, a alimentação através do ar, a alimentação através da água, que tem que estar ok, e a alimentação através de todo o sistema de ignição que tem que gerar aquela faísca para poder fazer o sistema funcionar. Se eu não começar pelo início, o que vai acontecer, David? Eu não vou conseguir chegar numa conclusão. Então, é muito importante a gente começar entendendo como funciona, saber como é que é o sistema. Esse carro tem uma bobina, tem 4 bobinas. Como é que é esse processo? E é isso que a gente tem que entender. Então, é isso que é fazer o diagnóstico. É entender de onde está vindo esse problema. Não o problema a gente tem na cara ali. O carro não pega, o carro falha. Tá bom, mas por que está falhando? Por que não dá partida? E aí, isso tudo antes mesmo de conectar um aparelho no carro. A gente tem que conhecer esse sistema. Isso é importante. Opa, você falou uma coisa interessante, então. Então quer dizer que como um médico, um mecânico ele age no veículo. Com certeza. Isso aí sim. Então, ou seja, como um médico precisa de um equipamento para diagnosticar um coração, então provavelmente o mecânico ele precisa de um scanner, não é isso? Sim. O Qual a scanner, importância do scanner? o scanner nesse processo todo, é ele quem vai fazer uma comunicação com o veículo, traduzir aquelas informações que o veículo, o sistema tá passando para a gente, para nós mecânicos interpretar. Da mesma forma que o médico, você vai lá no consultório ou no pronto-socorro e ele te pede uma série de exames. Baseado em todos esses exames que ele te pediu, ele vai te orientar. Olha, então provavelmente você está com isso. Toma esse remédio. Ele não sai fazendo uma cirurgia. Ele vai entender o que está acontecendo. E aí onde entra a técnica do mecânico, conhecendo o sistema, começar a fazer o diagnóstico. E aí existem vários equipamentos de diagnóstico. A gente tem câmeras, a gente tem scanners, a gente tem instrumentos que vão monitorar a bateria, outros instrumentos que a gente vai conseguir, por exemplo, um osciloscópio, a gente vai medir sensor, vai colocar transdutor, vai colocar uma série de equipamentos onde esses equipamentos vão nos dar as informações que nós precisamos para saber se aquele carro está funcionando corretamente. É como o médico pedindo exame para você, David. Perfeito, Theo. Então, assim, a gente cada vez mais, Theo, a gente está vendo que o scanner ele é imprescindível dentro de uma oficina. Sim. Então, a gente costuma até brincar, né, Theo, nas nossas viagens, que hoje em dia uma oficina que não tiver um scanner, ela vai fechar. Porque a gente está vendo que os carros cada vez mais estão vindo com mais eletrônica embarcada, é sensor para tudo, é muita eletrônica e assim, como a gente vai ter acesso a isso? A não ser por um scanner. Isso. É isso, Theo? Então, scanner, assim... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, por favor. Então vamos lá, o scanner é o tradutor. Porque eu, técnico, não consigo entender a linguagem binária de um módulo, de um software. O scanner lê essas informações através de sensores, passa isso para o técnico através da tela e eu interpreto essa linguagem, eu traduzo. É como se eu estivesse fazendo essa live com você, David, só que imagina, se eu falasse alemão, você japonês. Ninguém estaria entendendo nada. Então, no meio de nós dois, existiria um tradutor, onde ele ouviria o que eu disse, traduziria isso para uma linguagem que você entende. É isso que o scanner faz. Na essência, esse é a principal função de um scanner. E quanto melhor, mais rápido, com mais informação, banco de dados, uma série de recursos, vai ser melhor o meu diagnóstico.
Perfeito. Então, Theo, já que a gente está falando tanto de scanner, né? E assim, eu tenho certeza que para a gente poder ter um bom diagnóstico numa transmissão automática, a gente precisa sim de um scanner, até porque a gente sabe, como você mesmo citou aí agora, a primícia de um bom diagnóstico é você ver a alimentação. Então, eu Uhum. creio que hoje os scanners, eles, falando do PDL, hoje ele te dá a informação da bateria, da alimentação do veículo, que a gente sabe, Theo, que por um procedimento de segurança, se a bateria estiver ruim, o câmbio não funciona bem. Não é isso? Sim, Se eu sim, tiver. ele é Então, o que eu então falei. eu te Ele pergunto. Hum, pode falar, pode pode falar, falar. pode perguntar. Pergunta Não, aí, fala pode que perguntar. depois eu vou fazer a outra pergunta. Vai lá. É o que eu te falei. Ele precisa estar alimentado. Na nossa Isso. cultura, a gente tem um ditado muito comum que saco vazio não para em pé, né? De forma Então, nenhuma. é a mesma coisa. O carro precisa de alimentação. Seja água, seja Perfeito. ar, seja combustível, seja a energia. Sem esses 4 elementos, que a gente brinca que são os elementos básicos, cara, não vai funcionar nada. Ou vai funcionar de Perfeito. uma maneira errada. Então precisa, primeira coisa, monitorar isso. Antes de qualquer coisa. Carro chegou na oficina, vê se tem combustível, vê se o fluxo de ar está ok, vê se tem energia e se tem água. Faltou um, meu amigo, não vai funcionar corretamente. Não vai E na funcionar bem. transmissão não é diferente. Legal. É isso aí, Theo. Então, assim, realmente, todos os módulos precisam da alimentação da bateria. Então, se Uhum. ela não tiver 100%, algum módulo desse vai ter deficiência e, consequentemente, gerar código de falhas ou até mesmo mau funcionamento do veículo, não é isso? Sim, sim, Então, é isso Theo, aí. eu queria te perguntar, quais as funções básicas de um scanner na transmissão automática? Então vamos lá. Como a gente comentou, primeira função básica de um scanner, ele vai conversar com o veículo, entender a linguagem do veículo, traduzir isso, mostrar na tela para o técnico. Agora, David, o técnico sabe ler o scanner? Theo, esse é um grande problema, né? Se ele não souber ler o scanner, porque ele não tem o conhecimento, ele não vai entender o que está sendo colocado para ele. Ele Perfeito. vai supor, eu acho, pode ser assim. E no carro não tem eu acho, pode ser. Você tem que ser assertivo. Então, a Isso. primeira função básica de um scanner é ele vai conversar na linguagem do carro e traduzir isso para mim. Mas eu, técnico, preciso entender essa linguagem. Segunda função Entendi. básica, ele vai fazer os ajustes dos parâmetros. E aí, a gente falando genericamente de scanner, ele vai lá, você vai resetar o módulo que você está trabalhando. Você vai fazer o quê? Você vai apagar o que está lá, o scanner apaga, mas quem grava isso novamente é o próprio módulo, é a eletrônica embarcada do veículo. Não é o scanner que vai lá e você grava aquilo. Ele vai ler os parâmetros novos através dos sensores e vai gravar essa informação. Então, eu vou Legal. conseguir fazer um ajuste de parâmetro. Por exemplo, na transmissão é muito comum. Vamos pegar o caso das transmissões automatizadas aí para falar um pouquinho delas. Quando eu Certo. troco uma embreagem, eu preciso de um scanner. Para que eu preciso do scanner depois de trocar a embreagem? Porque eu tenho que ir lá e informar para o módulo, olha, a embreagem agora é outra, é uma embreagem nova. Apaga os parâmetros antigos que estão aí gravados, vamos gravar os parâmetros novos, né? E aí eu consigo te apresentar. Basicamente, eu tenho que fazer como era feito antigamente nos carros mecânicos, que eu trocava uma embreagem. Eu chegava lá, ia lá, trocava uma embreagem, entregava o carro para o cliente. Primeira coisa que o cliente voltava e falava, o pedal da embreagem está alto, o pedal da embreagem está baixo. Eu ia lá e regulava esse cabo, voltando essa embreagem para aquela posição inicial que o cliente se sentia confortável. Então, é uma posição padrão, vamos chamar assim, para o cliente. Então, nos carros automatizados, eu preciso do scanner para entrar nesse sistema e apagar o que está gravado antigo e começar a ler a posição nova da embreagem. É como se eu fizesse uma regulagem. Só que agora não é mais a minha mão e a chave para eu regular.
quem faz isso é a eletrônica. Porque virou eletrônico esse sistema. Então, eu vou precisar do scanner para isso. Sem o scanner, eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira correta. Eu vou lá, ele vai dar tranco, ele vai dar soco, ele vai ficar batendo até ele se ajustar. Mas com o scanner, eu faço esse pré-ajuste para ele sair numa situação confortável. E a última função que você me perguntou, para que eu preciso, quais são as funções básicas do scanner, é fazer o quê? Teste de atuador. Quando eu tenho um scanner que ele testa o atuador, a gente vai ver nos próximos slides como é que funciona. Mas eu já testo o atuador e o módulo. Então, Estou entendendo. em resumo, eu vou precisar do scanner para conversar com o carro, para fazer a apresentação das novas peças, dos novos sensores que eu vou trocar, e eu vou precisar do scanner para fazer o teste desses atuadores, para não ter que ficar testando isso na mão. O scanner vai fazer isso para mim. Então, basicamente, são as 3 funções. Tá? E sim, eu acho que as 3 funções mais importantes na questão de transmissão automática, não é isso? Sim. Na verdade, no carro, tá? Não só na transmissão. No carro inteiro. No carro, no veículo. No carro Legal. todo, Tudo no bem. veículo todo. Tá? Perfeito, Theo. Então, pode prosseguir, tá? Vamos lá. Aparecendo perguntas aqui, eu vou te fazendo. Legal. Então, vamos lá. Dando continuidade aí, vamos falar um pouquinho das técnicas que a gente tem para fazer um diagnóstico hoje. Então, a primeira técnica... Oi? Desculpa. Só agradecendo aí, já estamos com 175 pessoas nos assistindo, tá? Ok, e pedir ao legal. pessoal que tá aí, ó, tem uma setinha aí embaixo, tá bom? Manda pro amigo, vamos chamar que a live tá boa, hein? Segue lá, Theo. Legal, Pode seguir. Obrigado. Então, vamos lá para as técnicas. A primeira técnica que eu preciso para fazer um bom diagnóstico, eu preciso saber e entender o porquê. Por que que o carro está acusando esse defeito? Por que que o carro está apresentando essa falha? Para isso, vem a segunda técnica. Eu preciso entender o funcionamento do sistema. Faz toda a diferença. Eu preciso de base teórica. Se eu não sei como aquele carro funciona, aquele sistema funciona, como é que eu posso saber o porquê ele não está funcionando? E eu tenho uma frase que é muito importante e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que é, para eu entender se eu entender como funciona o sistema, eu sei o que não está funcionando. Agora, se eu não conheço, vai ficar difícil. E aí, a terceira técnica, eu vou encontrar a causa do problema e não o defeito. Porque o defeito está ali na cara. O defeito o scanner mostrou para mim. O defeito é o carro falhando, é o carro dando tranco, é o carro apresentando qualquer anomalia. Agora, por que que isso tudo está acontecendo? Então, baseado nessas 3 premissas aí, vamos dizer, nesses 3 pilares dessa técnica, eu conhecendo o sistema, eu entendendo como é que funciona, e eu encontrando a causa e não o defeito, David. Legal, Theo. Beleza? Vamos lá para o diagnóstico na prática. Então, vamos lá. Para a gente entender todo esse sistema. Primeira coisa, o sistema de eletrônica embarcada, ele vai analisar sensores e vai determinar as funções importantes para o sistema funcionar. E tem um outro detalhe, que é muito importante. Por exemplo, memória de avarias, código de falhas ou DTC. O que significa isso? Da onde vem essa ideia? Da onde aparece isso no scanner? Como é que funciona? Então vamos entender esse conceito aí, que é o que está na tela, que eu não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aí de uma maneira clara. Mas aí eu vou explicar. Não, Theo, eu vou te falar, a tela realmente não está aparecendo, tá? Então Tá. vai explicando aí, Beleza. tenta explicar o melhor possível. Beleza. Então vamos lá. Nós temos sensores. O que faz um sensor, David? Como é que funciona um sensor? O sensor, ele vai sentir aquela informação. Ele vai ler aquela informação. Tá? Como é que ele faz isso? Então, a gente tem alguns tipos de sensores. Por exemplo, sensor Hall, que está lá no sensor de fase do carro. Sensor resistivo, que está lá no fluxo de ar, que é uma resistência.
Sensor piezoelétrico, que está o sensor de pressão do coletor de admissão, por exemplo. Sensor de relutância magnética, está lá no sensor de rotação. Sensor térmico, na temperatura do fluido da transmissão, um sensor térmico. E sensor de posição, por exemplo, um potenciômetro que está lá no TPS, no corpo de borboleta. Então, a primeira informação é um sensor. Tá, que tipo que é esse sensor? Como é que ele funciona? Vamos falar. Theo, desculpa atrapalhar. Tem uma pergunta aqui muito importante e eu queria que você, se você puder me responder, eu te agradeço. Vamos lá. O nosso amigo Alberto Gomes, ele botou o seguinte: o Theo disse que o scanner apaga as calibrações de um módulo. Ele pode, portanto, ficar ou estragar o módulo? Peraí, vamos lá. Vou ver se eu entendi que cortou aqui. Alberto Gomes perguntou... Oi. Vamos lá, vou repetir, tá? Tá bom, vamos lá. O Alberto Gomes perguntou. Se você estiver me ouvindo, dá um ok aí. Tá me ouvindo bem? Theo? Tá cortando. Vamos lá. Mas vamos lá. O Theo disse que o scanner apaga as calibrações de um módulo. Ele pode, portanto, danificar, queimar ou estragar o módulo? Na verdade, assim, agradece o Alberto aí pela pergunta. E aí, é assim, na verdade, o scanner, ele não vai lá e apaga informações, ele não apaga programa, ele apaga dados. Então, ele vai lá e é como se ele tivesse uma calculadora, onde eu fiz uma conta, estou chegando num valor. Eu errei essa conta, eu apago a conta que eu fiz e volto do início. Então, o scanner vai fazer o quê? Ele vai lá onde está gravado os valores que foram lidos pelos sensores e gravados pelo módulo e apaga aquela leitura, aquela gravação. E aí, ele apagando aquilo, o módulo vai receber de novo a informação do sensor e vai gravar. Então, o módulo que faz esse trabalho não é o scanner. O scanner não tem o poder de apagar nada. Isso a gente falando genericamente dos scanners. Tem alguns scanners que aí eu faço telecarregamento. Eu altero o software. Aí é um outro tipo de evolução. Então, o scanner não vai apagar nenhuma informação, a não ser que eu, técnico, aperte o botão. Então, quem danifica, quem queima o módulo, sou eu que estou comandando o scanner para fazer a função. Beleza? Legal, legal. Tem mais uma pergunta claro, aqui, Theo? Ficou claro para você? Sim. Então, ou seja, o scanner, ele não tem o poder de destruir um módulo, tá? Não. Na verdade, pessoal, nenhum scanner, tá? Eu tô com mais uma pergunta aqui. Deixa eu só aqui, tá, que a imagem é meio ruim. O Nelson Souza. Uma pergunta para o David Hotel. Qual o melhor aparelho para quem está começando? Nailon, essa aí eu vou tomar a liberdade para te responder, tá? O melhor scanner que você vai começar, Nailon, é aquele que supre a tua necessidade, é aquele que vai trazer solução para a tua empresa. Então, antes de você comprar qualquer scanner, faz uma pesquisa, tenta manusear algumas marcas e daí você vai ver o que você se adapta melhor e o que vai trazer para você realmente solução para a tua oficina. Hoje eu posso falar do PDL, porque o PDL eu sei sim. Eu tenho inúmeros comentários, inúmeros depoimentos de que o PDL veio para resolver o problema dentro da oficina. Então, se você tiver a oportunidade, tiver um colega do lado que tem um PDL, pede a ele emprestado, dá uma manuseada e você vai ver do que eu estou falando, tá bom, Nelon? Então, boa sorte na tua nova empreitada e eu espero que você dê certo, tá bom? Theo, vamos continuar. Chegando mais perguntas, a gente vai respondendo. Vamos lá. Então, voltando aí ao que a gente estava falando, o sensor vai sentir essa informação. Mas como é que ele faz isso? Primeira coisa, para eu saber se ele está funcionando ou não, eu tenho que entender como é que esse sensor funciona. Resistivo, relutância, piezoelétrico, sensor de pressão, sensor térmico. Se eu não entender isso, e aí eu preciso da informação técnica para saber os parâmetros desse cara, que ele vai fazer o quê, David? O sensor está lá conectado no carro. Ele vai pegar uma informação mecânica, uma informação hidráulica, uma informação térmica, uma informação
de pressão vai converter isso num sinal digital. 0 e 1, binário. E aí ele vai jogar para o módulo, porque o módulo só entende conversar com ele por um código binário, 0 ou 1. O módulo interpreta isso, pega essa informação, faz o processamento dessa informação e joga isso para o atuador, para que o atuador possa atuar, executar a função necessária. O atuador pega essa informação digital, 0 ou 1, desconverte para uma linguagem que o atuador consiga empurrar uma haste, acionar um mecanismo, e aí ele vai fazer funcionar. Então, na eletrônica embarcada, é sempre assim. O sensor sente, joga e converte numa informação binária, joga para o módulo. O módulo processa essa informação, faz um cálculo, pega essa informação, manda para o atuador. O atuador desconverte isso numa linguagem que ele entende e aí ele atua. Por exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço nas palestras é assim: David, a porta aí está aberta ou fechada? A porta atrás de você está aberta ou fechada? Está fechada, meu amigo. Abre ela para mim, aí você vai lá e abre. Então, você foi o sensor que eu perguntei para você como é que tá. Você me respondeu. Eu, módulo, entendi, pedi para você executar uma função. Você foi lá e executou. Estava aberto, eu pedi para você, me informou, eu pedi para você fechar, e aí deu um comando, você vai lá e fecha a porta. Basicamente assim. Toda eletrônica embarcada do veículo é assim, em qualquer sistema. Não muda. Muda o quê? O sensor, o sistema, o módulo e o atuador. Mas o módulo da transmissão tem sensores e atuadores. O módulo da injeção, o módulo do airbag, o módulo da direção elétrica, todos vão ter sensores e atuadores. E aí eles vão interpretar isso, cada um da sua maneira, e fazer. Alguns são compartilhados, a gente vai ver daqui a pouco, que eu vou mostrar para você, falar com vocês. Tá? Theo, tem duas perguntinhas aqui. Tem duas perguntinhas. Vamos lá. Pessoal, se de repente eu passar alguma pergunta de vocês, eu peço desculpa, porque é muita gente perguntando, tá? Então aqui, ó, a Jaqueline Carvalho, ela tem perguntado, tem algum vídeo, manual para poder manusear o scanner? Jaqueline, na verdade nós temos uma série de vídeos nesse meu canal aí, onde vai te ajudar, tá? Mas o que a gente recomenda é o seguinte: qualquer dúvida quando você estiver operando o scanner, liga no 0800, que está atrás do equipamento, na plaqueta, você vai ser atendida por um pessoal capacitado que vai tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? E uma pergunta para você, Theo. O Márcio Zulini, ele pergunta o seguinte: quando trocar a embreagem de um carro automatizado, posso colocar uma de carro manual? Cabe no lugar? Então, boa noite aí, Zulini, obrigado. É assim, se a gente estiver falando, por exemplo, de um iMotion, se a gente estiver falando de um DualLogic, a qualidade do material dessas embreagens dos carros automatizados são diferentes. Ah, mas se eu pegar a embreagem do carro mecânico e colocar lá, vai funcionar? Vai. Quanto tempo? Não sei. Por quê? Porque não foi projetada para aquele sistema. A embreagem do carro mecânico, ela é menos sensível do que a embreagem de um carro automatizado. Por quê? Porque no carro mecânico a gente tem um sensor lá, que é o nosso pé. Só que ele não é tão aferido, ele não é tão sensível quanto um sensor de posição de embreagem que está nesses carros. Então, ela pode encaixar, ela está lá. Alguns carros, por exemplo, na linha da Meriva, que é o EasyTronic, a embreagem comum é quase 1/3 o preço da embreagem normal, mas da embreagem do EasyTronic. Mas a do embreagem do EasyTronic, ela tem uma catraca, ela é autoajustável. A outra não. Então, se eu coloco a embreagem comum, com o passar do tempo, ele chegou no primeiro ajuste, o sistema vai entender que a embreagem acabou. E se olha, ainda tem material lá dentro. Então, por isso que não é recomendado. Coloca o que é recomendado. Ah, mas é mais caro. Coloca o que é recomendado. Legal. Theo, só para responder rapidinho uma pergunta do... Eu acho que a tradução é essa, ByteT01. Ele perguntando aqui sobre o J2534. Amigo, nós já temos a plataforma Pass-Through, que na verdade é a
a plataforma oficial para esse tipo de procedimento, tá? Alguns scanners que estão fazendo, aí o que é que acontece? Não está fazendo o serviço ainda completo, mas já estamos sim trabalhando nisso e creio que nas próximas atualizações isso vai ser liberado, tá ok? Valeu, Theo. Vamos lá. Beleza. Então, aí, David, é como a gente falou, o scanner faz a leitura desses sensores, o scanner faz a leitura desse módulo, o scanner faz a leitura desses atuadores. E aí é onde o scanner entra na brincadeira. Sem Legal. ele, eu não consigo fazer esse interfaceamento e entender como é que está tudo funcionando. E aí, para que tudo funcione da melhor maneira possível, foi feito um projeto. E quando o scanner faz, e ele entra, lê e informa, o que eu tenho que fazer? Deixar sempre com a melhor forma de ajuste para que todo o sistema funcione da melhor maneira. Beleza? Beleza, Theo. Valeu. Pode seguir aí. Então vamos lá. Depois a gente tem alguns tipos de atuadores. Por exemplo, o corpo de borboleta, ele é um atuador. O bico injetor, ele é um atuador. Uma bobina de ignição, a vela. No câmbio automático, as eletroválvulas ou solenoides, que é como são chamadas. Todos esses são atuadores. Então, os sensores estão lendo, módulo processando, mandando informação para o atuador para ele fazer a execução do que o módulo precisa que seja feito. Tá? E aí eu vou mostrar algumas formas de fazer isso aí para vocês. Então, por exemplo, a gente tem alguns sensores que são alguns exemplos que a gente tem dentro de uma transmissão. Tá? Então, o importante é, para fazer um diagnóstico preciso, é necessário um equipamento, um scanner, que tenha total capacidade para ler todos os módulos e identificar como é que está o funcionamento dos sistemas do veículo. Eu vou ler alguns sensores aqui para vocês, enumerando esses caras, e vocês vão falar, mas isso aí não tem nada a ver com o câmbio. A gente vai ver que tem tudo a ver com a transmissão, porque ele faz parte de múltiplos sistemas. Por exemplo, posição da borboleta, do acelerador. Esse sensor está lá no corpo de aceleração, está lá no motor, na parte da injeção. Aonde que ele entra no câmbio isso aí, Deide? Por exemplo, todo câmbio automático precisa de 2 sinais para fazer a troca de marcha. Primeiro sinal, aceleração. Segundo sinal, velocidade. Então, eu tenho um sensor de aceleração que está lá no TPS ou nos carros mais novos, 2013, se eu não me engano, para cá, está lá no pedal de aceleração. Um pedal de aceleração mata o câmbio de um carro automático. Porque eu não vou ter o sinal de aceleração. O módulo da transmissão precisa dessa informação. Certo? É para ela poder dar o comando de troca de marcha. Porque que horas que eu troco de marcha? Geralmente eu faço a troca, por exemplo, 2.500 RPM a 30 por hora. Quando eu chego nessa condição, ele troca de primeira para segunda. Se o módulo não entende que ele está nessa aceleração específica ou nessa velocidade, o módulo vai falar, cara, eu não vou trocar de marcha, eu não estou na posição correta. E se ele trocar, ou vai dar tranco, ou vai dar um buraco na aceleração. Porque está trocando fora de hora. Está trocando na hora errada. Depois, a gente tem aqui temperatura do líquido do arrefecimento. O que tem a ver o arrefecimento com a transmissão automática? Tudo. Por quê? Porque lá na transmissão tem um fluido. Quem resfria esse fluido, quem refrigera essa transmissão, abaixa a temperatura do fluido e por consequência da transmissão, é o líquido do arrefecimento. Então eu tenho que monitorar a temperatura do motor junto com a temperatura da transmissão. E aí uma informação que muita gente já pegou esse defeito, não se deu conta porque não conhecia, e aí agora vai conhecer essa informação. Todo carro com transmissão automática que queimou a junta do cabeçote tem que fazer uma revisão no sistema da transmissão. No mínimo, trocar o fluido. Porque se você ferveu a água do motor, você ferveu o fluido da transmissão. E aí você perdeu a característica dele. Muita gente não se atenta a esse detalhe. Por quê?
Porque no carro mecânico eu não tenho esse acoplamento. Não tem trocador de calor no carro mecânico. A transmissão não é Isso. resfriada. No Isso. carro automático tem. Então todo carro com transmissão automática queimou a junta do cabeçote, vai lá e verifica o fluido da transmissão. Porque ele pode ter degradado. Isso é um outro assunto que a gente vai fazer uma outra live outro dia falando do fluido. Mas Perfeito, é perfeito. uma informação importante para muita gente. Tá? Legal. Outro ponto. Nós temos outro sensor comum que é do ar-condicionado. Aí o pessoal fala, pô, mas ar-condicionado? O que tem a ver o ar-condicionado com a transmissão do veículo? Tudo. Porque você imagina um carro com ar-condicionado e aí você tá lá com o ar desligado, o carro funciona perfeitamente. Você liga o ar-condicionado e o carro começa a se comportar de maneira errada. O problema está onde? Está no câmbio ou está lá no ar-condicionado? Está no ar-condicionado. Por quê? Porque ele faz parte. Toda vez que eu ligo o ar-condicionado no veículo, não cai a rotação do motor, não aumenta a carga desse motor, eu não mudo o sinal de aceleração. Se eu mudei o sinal de aceleração, o módulo vai trabalhar com o sinal errado se eu não corrigir isso. Então tem que olha estar só, bem sincronizado, né, Theo? olha só quantas coisas a gente está fazendo num diagnóstico. Entendendo lá na base o sensor. Outro ponto, interruptor do pedal do freio. Quando a gente fala do interruptor do pedal do freio, é o sensor do pedal do freio, é o que sente o que a gente pisa, que está ali atrás do pedal. Eu não estou preocupado Theo, se o... Pode falar. Só rapidinho, uma pergunta pertinente aí. Normalmente, qual a temperatura de trabalho da transmissão automática? O Alex Automecânica está perguntando para você. Então vamos lá. Alex, a gente não falou que todo câmbio automático tem um trocador de calor? Se é um trocador de calor, eles vão trabalhar na mesma faixa de temperatura, não na mesma temperatura. Então, qual a temperatura que trabalha o motor do carro? 80, 100 graus, genericamente. Qual a temperatura que esse fluido vai trabalhar? De 80 a 100 graus. Porque ele vai trocar o calor. Quando o fluido estiver quente, vamos dizer assim, ó, o fluido quente, a água do arrefecimento vai aumentar para diminuir a temperatura. E eles vão trabalhar sempre aqui. Não é na mesma temperatura, tá? É na mesma faixa de temperatura. Então, é sempre necessário que o carro trabalhe com a mesma faixa de temperatura do motor na transmissão. Beleza? Legal, Theo. Muito obrigado. Valeu. Outro ponto, outro sensor que não está no câmbio. Interruptor do freio. Quando eu falo interruptor do freio, é o sensor que está no pedal. Não, eu não preciso saber se eu estou freando mecanicamente o carro ou não. Mas toda vez que eu piso no pedal do freio, o interruptor tem um fio, um circuito, que vai lá no módulo avisando, olha, o David pisou no freio. Para que o módulo da transmissão precisa dessa informação? Ele precisa disso porque ele vai mudar o mapa do carro. Se ele está em aceleração, ele pisou no pedal do freio, vai uma informação para o módulo do câmbio e fala, olha, o David pisou no freio. Muda o mapa, em vez de você acelerar, você trocar de marcha com 2.500 RPM, agora você muda o mapa e troca com 1.500, porque eu estou em processo de redução, não de aceleração. Então esse sinal é importante para o câmbio. Tem muito carro que a gente tem problema no interruptor do pedal do freio, o carro não troca de marcha, o carro fica louco, troca de marcha fora de hora, principalmente quando eu estou no processo de redução, quando eu estou desacelerando. Legal? Então, esse sensor tem tudo a ver. Um outro sensor que tem diretamente ligado no câmbio, mas não está no câmbio, do ângulo de direção. Imagina que o carro está desalinhado e a gente está falando de um Onix, que hoje tem sensor de ângulo de direção. Esse carro está desalinhado. O câmbio vai entender que o carro está desalinhado. Que, na verdade, você não resetou os parâmetros, né? Porque você não alterou o ângulo de direção. Então, imagina que ele entra numa curva e lá no módulo está determinado para ele assim. Se você entrou numa curva acima de 15 graus, eu não troco de marcha. Porque é a proteção, é a estratégia do carro.
Só que imagina que esse carro tá lá com o ângulo antigo, 6 graus. E aí eu tô entrando com ele a 10 graus. Só que 10 mais o 6 que tá errado gravado lá, ele entende que tá com 16 graus. O carro, o módulo informa que com 15 já trava. Ele fala, você tá com 16, opa, não vou trocar de marcha. E não tem defeito nenhum no câmbio. Tá no ângulo de direção errado porque fizeram o alinhamento e não resetaram os parâmetros. Só isso. Pode falar. Theo, tem um comentário aqui do Luiz, especialista, certo? Ele está dizendo aqui na oficina dele, uma lâmpada de freio errada no carro parou de trocar marcha. Sim. Procede isso? Claro. Por quê, Por Theo? quê? Por quê? Você pode explicar? Porque o circuito, a gente trabalha. Aí tem que entender de um conceito que é muito importante para todo mundo que põe a mão no carro hoje. Primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu coloco uma lâmpada de 5 watts no lugar da de 10, será que eu mudei a resistência? Será que eu mudei a corrente que eu estou pedindo do módulo? Eu vou alterar os parâmetros. Então, ele entende, ele fala, esse cara não pisou no freio. Uma lâmpada queimada também, tá? Não é só lâmpada errada, não. Lâmpada queimada, o circuito está aberto, ele entende que não tem passagem de informação, por causa da plausibilidade. Então, faz todo sentido o que o Luiz falou aí. Tá? Isso aí. Por O isso RB que treina... Por isso que eu tenho que entender como funciona, para saber o que não está funcionando. Voltando no ângulo aí, o RB Treinamentos aí tá o nosso amigo Alex. Ele colocou aí que a Vera Cruz, cadê? Sensor do ângulo fora, tranco no câmbio automático. Se tiver dois pneus, ela for 4x4, dois pneus na frente com uma medida, ou 0, dois pneus atrás com medidas diferentes, ou usados, esse carro dá problema no 4x4. Ele não entende, porque o sensor de velocidade vai mostrar diferença de velocidade nas rodas. Ele fala, peraí, mas você está em 10 ou em 9 km por hora? De repente é o parâmetro para ele fazer a troca. E aí ele não troca, ele dá tranco, troca fora de hora. Faz todo sentido isso que o Alex falou também. Valeu, então. Então vamos seguindo aí com o sensor de ângulo de direção. Vamos lá. Então vamos lá. Então, pessoal, esses sensores que eu mencionei até agora são sensores comuns que, tirando de velocidade quando está no câmbio, o de velocidade também pode estar no ABS. Então, eu tenho que revisar o sistema de ABS. Eu tenho que entender o sistema do ABS. Todos esses outros sensores que eu mencionei, que é posição da borboleta, sensor de velocidade, líquido arrefecimento, interruptor do ar-condicionado, interruptor do freio de direção, não está no câmbio. Aí eu pergunto, por que vocês não trabalham com o câmbio, então, se esses sensores estão todos fora e todo dia vocês põem a mão nesses sensores? É por falta de informação, por falta de conhecimento. Muitas vezes o defeito está aí e não está no câmbio. E aí agora, David, vamos falar então dos sensores da transmissão. Esses sim estão dentro da transmissão. Uma coisa muito importante que eu vejo muita gente nos grupos comentar é mencionar o procedimento de teste de stall. O que é o teste de stall? Para quem trabalha com transmissão vai entender mais fácil, porque já conhece esse procedimento do que eu vou falar. O teste de stall, o que eu vou fazer? Eu vou submeter esse carro à extrema condição que eu vou acelerar até o batente e segurar esse carro no freio. Se possível, até amarrar ele na parede. Para esse carro não sair do lugar. E eu vou testar o câmbio e o conversor. Muita gente está fazendo esse teste aleatoriamente. Só que se eu não souber fazer esse teste, eu danifico o câmbio. Porque eu estou submetendo ele a extrema funcionabilidade. Então, quando a gente entende como é que funciona, eu consigo fazer esse teste com o scanner na mão. Ah, mas como é que você faz isso? Primeira coisa, eu tenho que monitorar a saída da força do motor. E depois, a entrada da força do câmbio. Eu vou pegar o sinal do CKP, que é a saída do motor, e vou comparar com o sinal de entrada do câmbio. Eles têm que ter, e é normal,
ter uma diferença de 5%. Por quê? Porque o conversor, que é quem está fazendo essa interface, transfere 95% da força só. Os outros 5% ele perde. Ah, mas perde como? Segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu vou ter um acoplamento hidráulico, que é onde ele vai transformar esse 5% em calor. É por isso que o conversor de torque esquenta. Então, se eu estiver saindo 1000 RPM do motor, vai entrar no câmbio 950. 5%, ou seja, 50 RPM, vai para o atrito que vai fazer o superaquecimento esquentar esse conversor. Então é normal. Agora, eu te pergunto, será que eu consigo ver isso no scanner? Bota a lata aqui. A garrafa aqui. Theo, será que eu consigo ver isso no scanner? Olhando consegue, dois sim. sensores. Eu Dois olho sensores, exatamente. o sensor de saída do motor, CKP, e a entrada do câmbio. Aí eu pergunto, para que fazer o teste de stall nos carros mais novos que tem eletrônica? Agora, lá nos hidráulicos, legal fazer. Eu não tenho monitoramento através de scanner. Então, pessoal, vamos entender como é que funciona o teste de stall e só fazer se for necessário, porque senão você danifica o câmbio. Não precisa, monitora através do scanner. Qualquer scanner vai monitorar isso para vocês. É só entender. Beleza? Beleza. Ao mesmo tempo, então eu tenho um sensor de entrada no câmbio. Esse sensor está no câmbio, David. Aí eu venho com outro sensor, que é o sensor de saída do câmbio. Porque a força entra, é processada dentro do câmbio, através do conjunto planetário, e sai uma determinada velocidade. E aí, como é que eu faço para saber se esse câmbio tem problema ou não? Monitoro dois sensores de novo. Agora, o de entrada do câmbio e o de saída. Por exemplo, se eu estou em primeira marcha, vai entrar uma força no eixo de entrada, vamos imaginar, 1000 RPMs, e vai sair uma força lá no sensor de saída, que o sensor vai me monitorar e mostrar no scanner. Vai ser mais ou menos de 1000? Vai ser menos de 1000. Porque é força. Eu estou entrando, reduzindo essa força e transmitindo para ter força na arrancada, não velocidade. Agora, se eu tiver numa quinta marcha, ele vai entrar 1000, vai sair quanto? Vai sair 2, 3 mil na saída, que é a velocidade. E aí, com isso, eu consigo monitorar o câmbio. Legal. Eu sei qual é o pacote de embreagem, se tiver com problema, que está danificado, sem abrir o câmbio, só monitorando através do scanner. E aí, fazendo o diagnóstico. Isso é fazer diagnóstico. Isso é o preceito básico que a gente tem que fazer, que o médico faz. O médico não põe a mão em mim, não sai abrindo, não sai me dando um monte de remédio. Ó, tô falando médico normal, não do SUS, tá, pessoal? Do SUS não vale. É, porque se for do SUS é virose. É virose. E agora é corona. E agora é corona. Então, o médico, quando você vai lá e ele faz esse diagnóstico, ele tá entendendo. Opa, tá acontecendo isso e tá acontecendo isso. Legal. É isso que eu tenho que entender. E aí é uma forma de eu fazer o diagnóstico. O nosso objetivo aqui não é falar de diagnóstico em transmissão. Eu não estou com transmissão nenhuma aberta aqui. E eu não preciso abrir a transmissão para fazer o diagnóstico dela. É claro, pode ser um problema elétrico, o scanner vai pegar. Eletrônico. Agora, se for mecânico ou hidráulico, o scanner não pega. Aí vem o meu conhecimento, aí eu vou ter que partir para abrir essa transmissão. Mas aí eu já eliminei uma grande parte. E aí eu estou fazendo diagnóstico. É aquela velha história, né, Theo? Que a gente sempre bate na mesma tecla. Scanner não conserta veículo. É o teu conhecimento quem vai consertar. É isso ok? aí. Vamos lá, tá? Pode seguir. Outro sensor que a gente tem no câmbio, o da temperatura do fluido, que nós já comentamos aí, até se eu não me engano, o Luiz falou a respeito da temperatura de trabalho. Então eu vou monitorar o da transmissão do fluido com o do arrefecimento. Eu vou ter que monitorar esses dois sinais. E aí, com o scanner instrumentando, eu vejo dois sinais, cara. Dois sinais eu tenho parâmetro para comparar. Agora,
qual é a temperatura que essa transmissão especificamente trabalha? Luiz, vai lá e olha no manual técnico da transmissão qual é a temperatura. Lá está preconizado qual é a temperatura que ela trabalha. Beleza? Beleza. Sensor de posição da alavanca. Eu tenho a alavanca. Isso tudo, pessoal, nos carros que tem eletrônica, que tem módulo na transmissão. Os hidráulicos, que são os antigos, não tem esse recurso. Se você quer trabalhar com um scanner para monitorar o Monza ou o Del Rey, esquece. Você não vai monitorar. Lá não tem módulo. Oi. Uma pergunta pertinente do Elinho ou Erles. El, uso de osciloscópio e câmbio automático necessário ou só uso de scanner já basta? Primordial. E depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Perfeito, Fala vamos lá. David, para mim aqui está mostrando... Você acabou de falar para ele. Hã? Você acabou de falar para ele. Falta Ele 5 minutos. Falta tudo. Viu? Falta 5 minutos. Não, para mim aqui não apareceu nada ainda, tá? Tá, apareceu, então beleza. Porque assim, o Instagram ele nos avisa quando faltar 20 segundos. Tá. Daí a gente reinicia novamente, tá bom? Beleza, Pode combinado. Seguir. Só para fazer. Então a gente fala da posição da alavanca. Lá na alavanca a gente tem sensores. Que vai fazer o quê? Tá ruim o áudio. Lá na alavanca tem sensores que ele vai me informar qual a posição que está lá no câmbio, para que quando eu coloque no P, por exemplo, apareça na alavanca P lá no painel P. Se eu mudar a alavanca para o R, vai ter uma combinação digital que vai informar para o módulo que está no R e aparece R no painel. Então eu tenho esse sensor no sistema para saber a posição que eu estou. Se eu tiver que colocar no R, puxar a alavanca para o N, lá no painel aparece N. E no scanner está aparecendo R, onde está o defeito? No sensor, que está na alavanca. Então, olha aí mais uma forma de fazer diagnóstico. Que eu estou fazendo, identificando se essa chave seletora tem problema. Muitas vezes no grupo o pessoal pergunta, às vezes, eu estou com um problema assim, não aparece nada no painel, mudo de marcha e tal. Analisa a chave seletora. A chave seletora é um sensor, pessoal. É ela que está me informando qual a posição que eu estou perante esse sistema. E por último, e o mais importante que nós temos, é o conjunto de interruptor de pressão. Câmbio automático trabalha com pressão hidráulica. Se eu não monitorar a pressão, se eu estiver trabalhando com ela fora do parâmetro, o câmbio dá tranco, o câmbio não troca, o câmbio apresenta qualquer defeito. David, e uma brincadeira que eu sempre costumo fazer, eu volto muito para o lado da medicina, todo esse sistema. Por quê? Porque todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Entende. E outra, Isso. o ser humano, ele é um sistema hidráulico. O fluido lá da transmissão tapa o câmbio igual o sangue tá para mim, para você. Primeira coisa que você faz quando você vai num pronto-socorro, que a enfermeira faz? Medir sua pressão, David. Se você tiver com a pressão alterada, aí o médico não te vê, o médico não põe a mão, ele vai falar, faz um remedinho, deixa ele quieto lá. Quando ele estabilizar, eu vou lá olhar. Agora, muita gente trabalha com câmbio automático e não mede pressão, cara. Não afere a pressão. E, pessoal, não é tirar a pressão, não. Porque se tirar, morre, hein? É aferir. É medir, aferir a pressão. Câmbio automático tem que aferir a pressão. Eu tenho que saber se a pressão de trabalho está ok. Se está dentro do parâmetro. Porque não adianta eu fazer nada se ela estiver fora. Eu primeiro preciso corrigir para então eu determinar se está funcionando corretamente ou não. Legal? Então vocês viram que a gente falou de 12 sensores. Nesses 20 minutos aí, quase 25 minutos, nós falamos de 12 sensores. Olha só, esses sensores, a maioria está fora do câmbio.
E tudo eu consigo monitorar através do scanner para fazer o diagnóstico.